Guerra. Onde estão os mentores espirituais? Vamos falar sobre isso? Vamos então, meus amigos, passando a vinheta, vamos conversar sobre isso. É um assunto do momento. O que está acontecendo no mundo, minha gente? Por que está estourando guerra aqui e ali? O pessoal até esqueceu da Ucrânia, né? Já abandonou a Ucrânia, guerra nova, é igual pipocar de rede social, né? Veio uma outra guerra, você esquece a anterior. Viu que ninguém mais falou da Ucrânia? Todo mundo se concentrando na guerra lá Israel e Palestina? Mas não vamos ser assim insensíveis. Vamos considerar que existem não só na Ucrânia, não só em Israel, na Palestina, né? Não é só Ucrânia e Rússia, Israel, Palestina, mas existem conflitos armados no mundo o tempo todo. O tempo todo. Principalmente países pequenos, brigas de rebeldes, guerras civis, rebeldes contra o governo em inúmeros países. No continente africano, no continente asiático, e são guerras ferozes acontecendo todos os dias. Mas, naturalmente, nós somos guiados por aquilo que a mídia nos joga no rosto. Então, aquilo que a mídia se interessa, que envolve o mercado, que envolve os poderes econômicos, mais facilmente chega. E é claro que, de certa forma, um conflito chamou a atenção, né? É uma área que chama a atenção, é uma área visada pelo mundo. Se fosse um cantinho das Filipinas, se fosse um cantinho do Zimbábue, né? Talvez você não ligasse tanto, né? Mas veja que é uma área que mexe na história religiosa do cristianismo, né? Mexe lá no judaísmo e também com os muçulmanos. Tá? Então veja que envolve muitas coisas. Mas a questão não é a gente justificar a guerra ou por que que mostra, por que não aparece, é onde estão os mentores, onde é que está a espiritualidade nessa situação. Vejam, meus amigos, que a espiritualidade ela não ativa nem desativa, ela não provoca nem desprovoca guerras. Quem provoca as guerras, como está escrito lá no livro dos Espíritos, na lei de destruição, são os homens. São os seres humanos, né? Eu não gosto nem de falar homens, porque aí parece que é só os homens. Mas os seres humanos encarnados que estão aqui, que são as pessoas que provocam a guerra, com a incompreensão, com a intolerância, com a ganância, com o ego, sim, porque muitas vezes é simplesmente o ego. Veja que a guerra sempre é homens mais velhos, geralmente homens, agora estou falando de homens mesmo, geralmente homens, que estão lá nos seus gabinetes, fumando o seu charuto, com o seu terno cara e tomando champanhe, com os seus generais, e eles resolvem atacar alguém por causa da terra, por causa do petróleo, por causa do dinheiro, por causa de sei lá, que não gosta da cara daquele outro, e aí resolve colocar jovens armados para atacar outros jovens armados e esses jovens vão se matar enquanto esses homens fumam seus charutos e tomam champanhe. Então, meus amigos, são situações difíceis. São situações difíceis. Talvez você diga assim, mas Anderson, mas esses são homens que controlam o mundo, são homens poderosos, são homens que já foram crianças como você, que estudaram uma escola, que tiveram professora, que já dirigiram um carro. Imagine, se você que dirige um carro, às vezes no trânsito fica com raiva e gostaria de bater em alguém, se você que às vezes é provocado em algum lugar, quer partir para a ignorância, quer mostrar que você é importante através da agressão, imagine um homem desse que tem um míssil na mão, que tem um exército na mão. O ego é muito gigante. Então o ego só é do tamanho que, né, onde a gente está, na posição que a gente está. Então ele está em relação a isso. Não é à toa que a Anitta foi estudar o ego, né? E isso é muito importante. Tomara que todo mundo faça igual ela, estudar o ego. Então, vejam que a espiritualidade ela está o tempo todo incentivando o amor, o tempo todo incentivando a paz. A questão é, essa voz é ouvida? Será que essa voz é ouvida? Ou os ouvidos de quem precisa ouvir, estão tão direcionados para o seu ego, para os seus desejos, para os seus domínios, que a voz fica tão fraquinha, tão fraquinha.
Veja que até hoje Jesus fala para todos. Jesus, todo um exemplo de Jesus. Poderia ser Maomé, poderia ser Buda, poderia ser Krishna, poderia ser quem quer que seja, um preto velho, quem quer que seja. Né? Jesus fala para todos. A questão é, quantos ouvem? Quantos vão na igreja, vão no centro espírita, vão em qualquer igreja, qualquer templo, e dizem, eu aceitei Jesus, mas na hora do proceder não segue isso? Quantos se dizem seguidores de Jesus, mas querem matar em nome de Jesus? Ou de Alá, ou de qualquer Deus que seja, né? Não importa se é Odin, se é o Deus dele. Então veja que o Deus, na verdade, não quer a guerra de ninguém. Quando a pessoa que acredita no Deus da guerra, no Deus da agressão, no Deus da ira, né? Antigamente tinha muito isso. Deus irou-se, Deus ficou irado. Isso era uma visão humana de Deus. Comparando Deus aos homens, às pessoas encarnadas. Mas o Espírito de Deus, sim, o Espírito de Deus. Como assim? Está lá escrito na Bíblia, na Gênesis. Na primeira folha, lê lá a primeira folha. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele fez a gente a imagem e semelhança. Então, se ele era Espírito e nos fez imagem e semelhança, então nós somos Espírito. Ah, que legal, né? Está lá escrito na Bíblia. Primeira página, abre lá, você vai ler. Então veja que a espiritualidade está o tempo todo incentivando. Os profetas chegam pela terra, filósofos chegam pela terra, falando do amor ao próximo, falando de tudo que é necessário. Até coach tem hoje para falar do amor ao próximo, para falar do bem, para falar de coisas que você pode fazer para melhorar o seu estado pessoal de vida, né? Para você ter uma vida melhor, mais pacífica, com coragem, com alegria. Mas na hora do embate, a pessoa se volta para o ego, para os seus desejos, para as suas emoções. Às vezes aquela pessoa que quer agredir é só um reflexo da criança humilhada, que apanhou do pai, que apanhou na escola. Então, para ela não voltar naquele trauma, ela quer devolver em agressão, para ela não se sentir mais oprimida. E aí aquela criança volta num homem de 40, 50, 30, 20 anos a mesma ação. Ou por ver constantes agressões, né? Por exemplo, o pai batendo em si mesmo, o pai batendo no irmão, batendo na mãe, entende o quê? Peraí. Se toda vez que alguém não me atende e eu agrido a pessoa e aí ela me atende, então bater nas pessoas é bom? Não, claro que não é bom. Claro que não é aconselhável, mas a criança entende isso. Se alguém não me atende, se eu bater nela, ela vai me atender. Então eu bato. Já bato antes, já, para garantir. Então veja que é um entendimento do que a criança vê e aprende. E assim nós somos com tudo durante a vida. E nós precisamos nos corrigir. Uma coisa é a criança e as suas distorções na infância, mas nós precisamos ensinar que não é assim que se consegue. Né? Como um dia eu vi uma cena, lembra aquele seriado? Todo Mundo Odeia o Chris? Tem até um videozinho na internet. Né? O pai disse assim para o Chris, né, o Júlio, falou para ele assim, né, que se eu pedir uma coisa para você e não fizer, aí o Chris disse assim, e você vai quebrar o meu braço. Olha a ideia. A ideia, o pai quebrar um braço é o extremo de uma violência. Né? Quebrar o braço do filho. A ideia que ele passou. Aí o pai perguntou, mas o que é isso? Aí ele falou, é respeito. Aí o pai falou, não. Isso não é respeito, isso é medo. E eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você tenha respeito. Eu não vou bater em você para você ter respeito. Se eu bater em você, você sempre me atender porque eu bato, isso é medo, não é respeito. Então nós não podemos viver pelo medo. E as guerras nascem pelo medo. E onde estão esses mentores espirituais? Estão o tempo todo instruindo, mandando energia, mandando palavras, mandando influência. Mas assim como você não atende o seu mentor espiritual quando tem que fazer coisas importantes para a sua saúde, para a sua vida, para o teu entendimento pessoal, para a sua melhora pessoal, assim como você não atende, você acredita que um
um líder com um exército na mão vai atender facilmente, ele é um tipo de ser elevado. Não, ele é um ser humano igual eu e você. Quando você não consegue vencer a si mesmo em alguma situação e você sucumbe, seja raiva, ódio, medo, pavor, desejo sexual, fome descontrolada, alimentação descontrolada, quando você cede a tudo isso, pense, qualquer pessoa cede, seja um homem comum, um homem que vive na rua, seja um que tem um botão de um míssil nuclear na mão. Porque ele é um homem, um ser igual a qualquer outra pessoa, com desejos, com medos, com ódios. A criança que você cria hoje, talvez você ache que é só o seu filho. Cuide com as influências que você passa. Amanhã essa criança pode ser um político importante, pode ser um presidente, pode ser um general. Você gostaria que essa criança fosse guiada por instintos negativos passados pelo pai e pela mãe? Não seria nada bom para ninguém. Nada bom. Porque um medo guardado ali intimamente pode gerar ódio lá na frente, muita revolta. Então, meus amigos, a espiritualidade está sempre com você, está sempre passando tudo o que você precisa, mas ela não vai lhe obrigar. Não vai lhe obrigar, porque Deus não quer robô na vida dele. Deus não quer bonecos, marionetes. Deus quer pessoas inteligentes que aprendam e evoluam cada vez mais. Então, um grande abraço, até a paz, muita luz, até a próxima.